Vai? Não sei. Peraí que tem batom no seu dente? Tem batom no dente, cara. Aqui, ó. É isso aí. Oi, eu sou o Carlos. E eu sou a Flávia. E esse é o terceiro vídeo da nossa série sobre a jornada do escritor, que ainda não tem nome. Nesse terceiro vídeo a gente vai abordar um tema muito interessante que é o brainstorm. O brainstorm é uma ferramenta de criatividade não só usada por escritores e artistas, mas também usada por outras profissões, né? Empresários usam, publicitários usam, porque é uma ferramenta que expande possibilidades de resolução de problemas, certo? Como é que a gente usa o brainstorm, né? Toda vez que a gente tem uma dúvida de como inserir algum fato, como completar alguma informação que a gente queira botar no nosso livro, a gente pega esse tópico que a gente precisa solucionar e começa a apresentar sugestões de resolução com um senso crítico no zero, simplesmente falando sem pensar muito sobre o que está sendo dito, para depois sim analisar essas combinações de possibilidades. Gente, nem sempre as pessoas escrevem em parceria. Nós fazemos brainstorm só falando um com o outro. Mas muitas vezes anotando, vendo os termos, ligando, associando. Geralmente é isso. Geralmente é escrevendo, anotando as palavras, as frases, as ideias que vêm rápido, que vem na cabeça, solta muitas e vezes, deixa. quando é alguma coisa mais complexa, quando se trata do livro em si, da história, aí é bom fazer mais a sério e tal. A gente só está fazendo um exercício para ver se a gente acha o nome assim, né, no susto. Mas se fosse uma coisa mesmo para ficar para a eternidade no livro, a gente ia pensar e fazer a listagem, né? E aí você tem técnicas como botar palavras opostas uma das outras, né? Ou a palavra que tem menos a ver com aquilo que você está querendo dizer, ou complementar uma com a outra, entendeu? Fazer duas colunas e cruzar as duas colunas de maneiras diferentes, achar sinônimos para aquelas palavras que já foram dadas. Isso no caso de um título, né? Mas você pode ter um brainstorm mais conceitual para arrumar uma solução para alguma coisa. Aí você não vai brincar com palavras, são mais ideias, né? E aí, por exemplo, como um personagem X deveria morrer, né? E aí você vai pensar na trajetória desse personagem, o que tem a ver com ele, qual o tema que cerca esse personagem, por exemplo, né? O que poderia estar associado a ele, né? Se for um personagem mau, por exemplo, né? Um vilão, o que está associado ao mal, o que está associado ao que ele fez de mal, o que seria uma ironia poética, uma coisa dele morrer com um complemento do mal que ele fez e tal. Então, são coisas que você pode trabalhar dentro do brainstorm. Né? O cerne do brainstorm é o quê? Chuva de palpite, né? Tempestade de palpite, que é a tradução para o português. Ou seja, deixar fluir o que vem na cabeça com o senso crítico desligado. Assim se acha muitas das soluções para as partes da história que a gente não está conseguindo desenvolver. Então, a gente vai dar como exemplo hoje o nome dessa série, que já tem desde o primeiro vídeo, mas a gente ainda não sabe qual é. Então a gente vai aproveitar esse vídeo para fazer um brainstorm para descobrir qual vai ser o nome da série. Vamos pensar primeiro no tema do brainstorm, uma série que envolva o trabalho do escritor desde a sua origem até o lançamento, certo? Precisa ser um nome curto e que seja adequado ao vídeo do adequado, chamativo, exatamente, né? Que as pessoas guardem com facilidade. E então, o primeiro passo seria o quê? Falar palavras associadas com a escrita, né, e com o trabalho de se escrever. A few moments later. Então tem que ter autor iniciante. Ou não. Ou não, por quê? Autor iniciante, jornada do autor. Podia ser jornada do autor iniciante. Fala, agora é sua vez. O caminho do autor, a arte da ficção, a arte da escrita. A arte da escrita já tem, mas todos esses já tem. Mas esse Então, palavras associadas com escrita. Letras, trama, literatura. Ideias. Beleza, então nós temos letras, literatura, ideias. Palavras associadas com começo, com início, com trajetória. Então, eu tinha falado trajetória. Jornada das letras. Mas aí as pessoas não vão entender que a gente está falando sobre exatamente o que a gente vivenciou e que pode ser dúvida deles, que o objetivo é esse. Certo. Dúvidas de
como começar um livro. One eternity later. Palavras ou expressões que tenham a ver com o começo, com tirar dúvidas, né? A jornada do escritor. Da ideia à publicação. E se a gente colocasse dúvidas? Dúvidas. Sanar dúvidas, não. Fica muito técnico, sanar dúvidas. Teria que ser uma coisa mais, uma brincadeira, um trocadilho, né? Conheça, não. Por trás Saiba. das letras. Os bastidores da construção de um livro, bastidores de um escritor. Os bastidores de um escritor. Ó, bastidores é uma palavra que eu gosto. Então, Escrita gostei nos de bastidores. Não, porque na realidade não é só a escrita. Aí não combinaria. Porque não é só a escrita. O escritor ele vai passar por uma série de coisas. Então, até... o making off do livro são os bastidores, né? O making off tem a ver com bastidores. Então making off seria- é fazer. Making off de um livro. Eu gostei disso aí. E aí qual é o caminho, né? Bastidor, por trás das câmeras, bastidores, uma coisa leva a outra, making off. Making off do quê? Né? Aí a gente vai associar isso para a segunda coluna, que é o quê? O assunto. Então, making off de um livro, você tem do que se trata, né? O que a gente está fazendo. Poxa, será que fica legal essa Enfim, chamada? no nosso brainstorm saiu o making off de um livro. Se foi esse o nome escolhido, já está lá desde o primeiro vídeo. Esse já é o 2.5. Então, mais ou menos assim que a gente trabalha, pensando nas soluções assim para títulos, para lacunas, né? Na trama que a gente precise preencher. Não sei se vocês observaram, colegas, mas trabalhar em parceria é bem legal, duas cabeças juntas. Cada um fala uma coisa aqui, outra ali, no final a gente junta e sai legal. Então é bom trabalhar em parceria. Então, até o episódio 3 da série Making Off de um Livro. Soou muito bem. Tá ok. Beijão.